Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, uma cidade do interior de São Paulo, Brasil, porque sabemos que pessoas de outros países também têm compartilhado conosco das nossas lives. Então a gente frisa o nosso Brasil. Hoje está uma manhã bela de outono e com muita alegria nós estamos aqui compartilhando o nosso café com vocês, dando um bom dia também para a Regina. Ontem nós iniciamos falando de um grande divulgador do espiritismo francês, Leon Denis. Leon Denis foi um autodidata, um filósofo muito estudioso, veio de uma família muito simples, muito humilde. Desde criança trabalhou muito, mas ao mesmo tempo que trabalhava, ele sempre buscava o conhecimento. Ele teve a oportunidade de estar com Allan Kardec 3 vezes, numa reunião espírita que nós falamos, com cerca de 300 pessoas, Kardec falando ao ar livre, ao luar, vendo as estrelas. Uma outra vez no próprio lar de Allan Kardec e numa outra oportunidade também numa outra cidade onde Kardec foi falar. Mas nós temos muita coisa para falar sobre Leon Denis e eu vou deixar agora o Roberto falar um pouquinho. Então a Leila avançou algumas informações, aliás, algumas até repetidas, falamos ontem, mas nunca é demais esclarecer que Leon Denis, ele além da sua vida apostolar, porque é realmente o cognominado e com muita justiça, o apóstolo do cristianismo, ele se notabilizava pela facilidade como ele escrevia na forma poética, na forma romanceada, e também na forma clássica. Então ele era um escritor completo, mas ele era dotado de algumas possibilidades mediúnicas, né? Sabemos até que nós falamos um pouquinho ontem, mas vale lembrar que ele era psicofônico, né? Médium psicofônico, médium de intuição e ainda mais o que, Leila? Ele era médium, a mediunidade dele começou com vidência, isso, depois psicofonia, audiência, depois descrevente, isto, e aí depois médium ele passa escrevente. a um médium mais de inspiração. Os livros dele não eram mediúnicos, quando o espírito dita. Interessante, mas era um médium de inspiração. Interessante você ter lembrado, porque essa mediunidade de inspiração ou intuitiva, como Emmanuel diz, e que ele nos assevera que no futuro será a mediunidade universal. Ou seja, haverá pouquíssima interferência do plano espiritual com relação às atividades mecânicas, como a psicofonia, a psicografia, porque nós intuitivamente escreveremos, intuitivamente falaremos, né? E com lucidez. E aí essas mediunidades que surgiram antes, aí se transformou nessa de inspiração, porque provavelmente era o objetivo dele trazer obras de tanta profundidade, obras filosóficas que nos trazem os questionamentos. Nós vamos falar também dessas obras, mas Leon Denis ele teve uma vida, nós falamos ontem, um homem de uma formação muito íntegra, de muita nobreza, de muito caráter. Inclusive, ele era vegetariano, ele não fazia uso de alcoólicos, ele sempre levou uma vida de muito equilíbrio, tanto espiritual quanto também físico. E isso tudo contribuía para ele ser bem assistido, porque nós sabemos, já falamos isso várias vezes, é uma lei de sintonia. Para estarmos
numa mesma faixa de sintonia, vai ser de acordo com como nós pensamos, como nós sentimos, como nós agimos. E nós dissemos ontem que nós íamos falar quem eram os guias espirituais de Leon Denis, porque ele também os teve. E ele teve essas revelações sobre os seus guias. Aliás, Leila, falando nisso, quando você fala em guia espiritual, mentor, né, a gente geralmente vincula um médium a um mentor ou mentora, né? Temos, por exemplo, o caso clássico do Divaldo Franco, e aí temos a mentora dele, a Joana de Anjos, né? O guia, e o Chico foi o Emmanuel. Mas e o Leon Denis? O Leon Denis, ele teve uma? Quem foi? Pode falar. Então, ele veio realmente e fala assim, olha, a tarefa, isso é importante, gente. A gente fala assim, porque o nosso bate-papo é um bate-papo leve, é bem light mesmo, mas temos que observar a seriedade do processo. Quando a tarefa é grande, o suporte do plano espiritual é maior. Então, no caso do nosso biografado, Leon Denis, ele teve um casal de guias espirituais. Um deles foi Jerônimo de Praga e a outra, Joana d'Arc, mais tarde canonizada. Agora, um ponto comum entre Jerônimo de Praga e Allan Kardec, que foi aquele cuja continuidade nós podemos facilmente observar no trabalho de Leon Denis, na sua vida missionária. Então, ele, Jerônimo de Praga, foi também um prelado católico. E ele foi, na mesma cidade, supliciado, com 10 anos de diferença, de Johannes Hus, que foi a reencarnação anterior do codificador Allan Kardec. Então, nós temos essa estreiteza. Veja bem como é que as almas iluminadas, elas caminham como que num plano paralelo, ombreando-se, cumprimentando-se, dando-se as mãos, né? Formando falanges. E aí nós temos o nosso Leon Denis com aquela que foi a libertadora, né, da França, naquela guerra sangrenta de triste memória, a Guerra dos 100 Anos, na verdade foram 116, entre a Inglaterra e a França. E ela ali se posiciona de maneira, embora jovem, né, porque o espírito também é imortal, e como imortal num corpo jovem até, ele se expressa em toda a sua inteireza. E foi o caso da Joana d'Arc, quando se apresenta para comandar os exércitos franceses para libertá-lo da ocupação inglesa. Ela foi supliciada em 1431. Nós não temos informações, mas provavelmente Leon Denis deve ter sido também daquele período. E para ele chegar aonde ele chegou, logicamente que ele teve uma bagagem muito grande antes, através das suas reencarnações. E pode ser que, inclusive, ele tenha ombreado junto com Jerônimo, junto com Joana. Jerônimo de Praga foi do século XV também, e como o Roberto falou, o João Rus, que foi uma reencarnação anterior de Allan Kardec, era um membro da igreja, e da mesma forma que Jerônimo de Praga, eles achavam que as pessoas deveriam ter maior liberdade religiosa, ter direito a consultar a Bíblia, e os dois foram supliciados, queimados vivos na mesma cidade, que foi a cidade de Constance, na Alemanha. Como Roberto falou, com 10 anos apenas de diferença, porque a igreja predominante tinha um entendimento equivocado, e aqueles espíritos que já eram adiante do seu tempo não eram compreendidos. Da mesma forma, Joana d'Arc, que vem libertar a França do jugo inglês, quando ela falava que ela tinha visões
que os santos falavam Ouvia com vozes. ela. Ouvia voz, os santos falavam com ela. Era médium. O que acontece? Ela é presa e acaba também sendo conduzida à fogueira. A ignorância humana ainda é muito presente, mesmo nos dias atuais. O que nós não entendemos, o que nós não compreendemos, muitas das vezes nós afastamos de uma forma muito violenta, muito agressiva. E o Leon Denis, em função daquele trabalho rude, pesado, que ele teve desde a infância, viajava muito a trabalho, não se alimentava corretamente, ele desenvolveu um problema, tanto nas vistas, porque ele estudava muito, mas ele estudava naquela luz de lamparina, aquela dificuldade, aquilo tudo foi forçando muito a sua visão, porque ele estudava à noite, durante o dia ele trabalhava, e ele era, como dissemos, um autodidata. Então ele tinha problemas de visão e tinha problemas também no estômago, provavelmente uma gastrite ou uma úlcera. Mas... É porque devido às viagens de trabalho, Leila, e ele se alimentava muito mal, né? com certeza. Não tinha hora certa para o pouso, né, para a alimentação, e também a qualidade dos alimentos servidos nem sempre eram os apropriados, né? Mas eu queria ressaltar, Leila... Eu queria só fechar esse meu raciocínio aqui, sim, pois não. Porque o que acontece? Em função disso, os espíritos orientadores, os mentores, os espíritos guias, eles são, em geral, muito firmes e não dão muita moleza para o seu tutelado, não. E o Leon Denis, ele se queixa com Jerônimo de Praga de todas as suas dores, das suas vistas, das suas dores estomacais, dos seus problemas, achando que, de repente, um espírito tão nobre pudesse curá-lo de todo aquele sofrimento. Mas o que o espírito fala para ele? Parece Emmanuel falando com Chico. Quer dizer, Roberto, o que o espírito fala para ele? Então, o próprio Emmanuel nos ensina dizendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Isto é, quando nós nos educamos disciplinadamente, aonde quer que a gente vá, a gente se manifesta de maneira espontânea, sem constrangimento, porque lá atrás já tivemos o nosso padrão educacional modulado pela disciplina. Porém, no caso de Leon Denis, as perseguições elas estavam num momento muito acirrados e ele manifestava nesse contexto uma árdua luta, as fadigas, as noites mal dormidas, né? As perseguições, porque era o clero, eram também os protestantes, ou então os cientificistas, os materialistas, né? Os positivistas, e a luta. Todos se uniram contra o espiritismo. Então, ele fala assim, olha, nós não queremos falar contra o espiritismo, nós queremos destruir o espiritismo. E ele era um tribuno muito valente, né? Ele pontuava pelo raciocínio lógico, lúcido, e a argumentação dele era imbatível. Porém, houve um momento em que ele fraquejou. Neste momento, apresenta-se-lhe mais uma vez, como estava sempre ao seu lado, mas aí se faz presente, Jerônimo de Praga. Ele diz, coragem, a recompensa será mais bela. Aí Jerônimo de Praga passa para um incentivo ao Leon Denis, e que vale para todos nós. Porque se a luta é árdua, os frutos serão opimos, serão saborosos, serão muito saudáveis. Então, a luta de hoje constitui um manancial das nossas bonanças futuras, né? Com certeza. Aproveitar para mandar um abraço para Regina Okada, temos 2 Reginas. Um abraço também para o Luiz. E não sei se tem mais alguém agora para a gente mandar um abraço aqui. Sandra, a gente já falou, Vaninha, Eudócia, Mara Fernandes, Sueli. É bom, né? Tão bom a gente estar aqui junto nessa manhã, aqui nesse bate-papo descontraído, um bate-papo gostoso. Passa tão rápido que já está quase o nosso tempo indo embora.
Mas, como o Roberto disse, o Leon Denis, ele desenvolveu muito o seu lado da oratória. Ele era o lado muito intelectual, de filósofo, de grandes questionamentos, e ele apresentava a sua palavra ali de uma forma tão bela, tão brilhante, e ele foi inclusive considerado o apóstolo do Espiritismo, foi chamado apóstolo do Espiritismo. E ele fez cerca de umas 300 conferências. Hoje em dia, com toda a facilidade que existe, pode até parecer pouco. Divaldo Franco já fez, acho que para mais de umas 20 mil, nem me lembro. Mas eram tempos outros. A pessoa era de carruagem, era de... Depois, já no final mais da vida, não sei como se ele se transportava, mas, de qualquer maneira, 300 conferências era bastante coisa. E quando ele estava escrevendo, ele levava cerca de 1 ano escrevendo um livro, naquele ano ele não aceitava Às sem vezes nenhum escrevia convite, mais né? de um. Mas fato é que do ano que se dedicava à escrita, ele não tinha nenhuma conferência, ele cancelava todos os convites. Então, ele participou de vários congressos, e aqueles congressos, existiam congressos que eram espiritualistas, não eram congressos somente espíritas. E no congresso espiritualista tinham pessoas de outras religiões que não somente espíritas. E ele participou pelo menos de uns 6 congressos internacionais. Metade espírita e metade espiritualista. E como ele não era, ou melhor, e ele inclusive ele foi considerado aqui aqui no Brasil, porque ele tinha um vínculo muito grande aqui com os espíritas brasileiros. Ele representava o Brasil nesses congressos. Ele era um presidente honorário, né? Nesse momento, presidente honorário da Federação Espírita Brasileira. Isso, era um momento assim muito bonito. Mas quer falar alguma coisa, Roberto, sobre essa parte que ele se apresentava nesses congressos? Então, houve um congresso, e foi um congresso espiritualista, em que se pretendeu desqualificar o espiritismo como uma religião. Ele então cresce naquele contexto. Como disse, um orador dotado de uma inteligência rutilante e muito firme e uma argumentação intocável. Então ele diz que sim, o espiritismo era uma religião e pontua 1 a 1, né, as características de uma religião. Conforme Kardec, já teria lá nas suas obras, ele qualificado o espiritismo não como uma religião formal. E realmente não somos. Nós não temos os rituais, as formalidades das outras religiões, crismas, batismos e etc. Porém, no aspecto... Casamento. No casamento, no que diz respeito, aliás, à conduta moral necessária para que alguém se qualifique religioso espírita, e isso sim, ele fazia valer. E de tal forma, ele defendeu esse ponto de vista que mereceu destaque de um artigo publicado a seu favor por um padre, no dia seguinte a uma dessas célebres conferências que ele proferiu. Então, ele também foi um excelente articulista, contribuindo seus escritos para a Revista Espírita, lá, lembrando, de Allan Kardec, né? Bem como para outros periódicos espíritas e espiritualistas. É interessante que quando eu li, isso aí está no dossiê Leon Denis, do Eduardo Carvalho Monteiro, então vi que nós também espíritas, em muitos meios, aliás, as searas espíritas estão inçadas, hoje menos, graças a Deus, de que muitos falam assim, olha, o espiritismo não é uma religião. É assim. E Kardec diz, e Leon Denis, que podemos, com todas as competências de que ele era dotado, dizer que ele foi realmente continuador de Allan Kardec. Então, nós guardamos também essa necessidade de afirmarmos.
Porque há momentos em que nós precisamos apresentar o Espiritismo como uma religião. Imagine, por exemplo, perante a sociedade organizada, em que há eventos destinados a ocorrências religiosas. E vamos lá, como divulgadores, pleitear aquele espaço. E alguém nos diz, não, isso aqui é para as religiões, o Espiritismo não é religião. Nós temos aí que sim, crescermos como Leon Denis fazia nesse momento e mostrarmos que é sim uma religião. Se descaracterizarmos o Espiritismo como não sendo uma religião, daqui a pouco não será nem filosofia, nem ciência, será nada. E nós temos esse legado, essa responsabilidade que nos foi passado por Allan Kardec. Exatamente. Nós já tivemos oportunidade de estarmos com pessoas que se consideram espíritas, mas dizerem, o espiritismo não é uma religião. Equivocados, talvez, por terem lido somente uma parte da doutrina e não terem compreendido que Allan Kardec quis nos colocar. Mas como o Roberto falou, o Leon Denis, ele escrevia para a Revista Espírita, que era aquela mesma revista que Allan Kardec havia lançado, havia criado em janeiro de 1858. Kardec foi responsável por essa revista, ele deu o nome de Jornal de Estudos Psicológicos. Mensalmente a revista era publicada, e até uma história muito bonita com relação a essa revista, porque Kardec ele estava contando que um homem amigo iria contribuir financeiramente para poder lançar a revista. E na hora ele dá para trás, aquele homem dá para trás. E lá Kardec, muito firme, ele mesmo começa com seus próprios recursos a lançar a revista e fazer mensalmente. E depois ele coloca no seu diário dizendo que foi a melhor coisa, porque ele teve total liberdade para poder conduzir. E se ele ficasse na dependência do dinheiro do outro, ele iria sofrer interferências que talvez não fossem positivas para o objetivo que ele pretendia. E quando Kardec desencarna, em 1869, a revista continua. E essa revista mudou, logicamente, um pouco o seu formato, porque, afinal de contas, o seu fundador não estava mais ali. Mas a revista continua e o Leon Denis, que quando Kardec desencarna, ainda era um jovem, porque Leon Denis nasceu, como nós falamos ontem, em 1º de janeiro de 1846, e Kardec desencarna em 31 de março de 1869. Mas, com o passar do tempo, Leon Denis também se torna um articulista dessa revista que havia sido criada, lançada pelo mestre leonês, Allan Kardec. Aproveitar para mandar, Lar Meimei de Fernandópolis. Olha que coisa linda, Lar de Meimei. Meimei é a benfeitora espiritual da nossa evangelização espírita e benfeitora também de todo o nosso Brasil. Bom, gente, amanhã nós vamos continuar falando desse grande trabalhador que divulgou o espiritismo de uma forma muito séria, de uma forma muito profunda. Seus livros são belíssimos, que cabem ser lidos, relidos, estudados. Nós vamos falar amanhã um pouco mais desse venerável trabalhador, o apóstolo do espiritismo, e Leon Denis. Mas aproveitamos para convidar a todos, hoje às 20 horas, o nosso estudo do Evangelho. Nosso estudo do Evangelho, ele serve como preparação para a reunião que vem logo a seguir, que é uma reunião à distância, uma reunião de irradiação e vibração, e que serve de tratamento para todas as problemáticas da vida, tanto problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais, obsessivos. Quem desejar, acompanhe os nossos estudos às 20 horas, e nós vamos dar as orientações
para quem desejar participar do tratamento, que começa às 20h30 e vai até às 21h30 à distância. Quem desejar encaminhar o nome de algum ente querido, de algum amigo que esteja enfermo, às vezes nesse momento, num hospital, ou passando por alguma dificuldade, nos encaminhe, de preferência, para o nosso WhatsApp, que é o 19 99 341 6316. E nós colocaremos o nome na reunião de radiação e vibração. Nós convidamos amanhã para dar continuidade ao nosso Café com o Evangelho. E olha, o nosso desafio de chegarmos aos 100 inscritos no nosso canal do YouTube, ele está quase chegando lá, está faltando pouco. Quem ainda não se inscreveu, entrem lá no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Nós já temos mais de 140 vídeos lá postados. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Quem já se inscreveu vai entrar no desafio de convidar amigos, familiares também para se inscrever. Vamos permitir com que essa sementinha de luz ela possa se espalhar, que possa germinar em tantos corações que agora estão precisando. Paz a todos, que Jesus esteja presente no dia de hoje, no nosso lar e em nossos corações. Então, fazendo coro com a Leila, né? O desafio está posto à mesa e nós temos esse compromisso moral, porque a nossa querida Meimei nos lembra que não há nada pior do que perder a fé e continuar vivendo. Então, já que fomos lucificados, esclarecidos e consolados, passemos adiante. Muita paz, bom dia a todos e até amanhã.